Uma boa solda é fruto de 3 itens. Então é temperatura, pressão e velocidade. Então aquele equipamento portátil que é usualmente visto fazendo a solda, o profissional da instalação ele vai se preocupar em regular a máquina, então com a pressão correta conforme a espessura do material, e aí na dupla aqui, temperatura e velocidade, chegar no ponto correto para que a cunha passe naquele ponto de pressão, com aquela pressão, passe naquele ponto com a velocidade correta para que o material ou nem superaqueça, nem passe rápido demais e não aqueça o suficiente para que haja fusão. Então, essa é a grande, é o detalhe principal. Tão simples, né? Tão simples, mas nem sempre é considerado. Simples porque é muito comum a gente ouvir, mas por que a necessidade da limpeza? A solda tem que estar limpa para uma boa solda. Se eu tenho areia ali, se eu tenho terra ali, a minha solda não vai ser perfeita. Se eu tenho umidade naquele ponto, a minha cunha quente está passando, ela está esfriando ali naquele ponto, aquela regulagem que eu fiz fora não está fazendo a fusão correta. Parece muito simples. Qualquer pessoa leiga chegando numa obra, vendo uma máquina funcionando, vai ter aquela impressão de que qualquer um faz aquilo. Eu tive na primeira vez que eu vi essa máquina, há 33 anos atrás, mas quando você está ali no dia a dia fazendo, é uma experiência que o teu profissional tem que ter para saber realmente o ponto certo e após o ponto certo, o que cada interferência está prejudicando ali naquela situação, naquela instalação. Eu gosto de começar primeiro pelos taludes. Numa lagoa convencional, nós gostamos de começar pelos taludes, porque se eu começo pelo fundo, o meu fundo está instalado, se vier uma chuva torrencial, essa chuva pode lavar o solo do talude e sujar a geomembrana que está ali embaixo. O problema não é sujar a geomembrana, o problema é sujar a minha ponta que depois eu vou soldar com a outra geomembrana. Então eu quero manter essa parte aqui intacta. A água que desce escorrendo, ela escorre e vai embora para o meio da lagoa, ela não carreia material para cima da geomembrana. O problema não é em cima da geomembrana, o problema é que a solda que depois vai receber a geomembrana aqui de cima, ela vai estar toda suja, isso vai gerar trabalho, vai gerar uma situação desnecessária. Sacarias são importantes para você impedir que o material seja movimentado com os ventos. Então você deposita sacaria o suficiente para que uma eventual, não vou falar nem tempestade, mas o vento normal movimente o material, levante o material, retire do local. E ao final da obra, em se tratando de uma lagoa, nós também gostamos de deixar a sacaria no fundo da lagoa, no limite no pé do talude, para que a movimentação também do vento, enquanto a lagoa está vazia, o vento possa movimentar o material de tal modo, por exemplo, a puxar um pouco para o centro, então esse lado aqui vai ficar levantado. Então é interessante você deixar essa sacaria como segurança nesse período de pós-entrega da obra até que o cliente comece a encher a lagoa. Com relação a encher a lagoa, isso também a gente está sempre orientando nossos clientes. Quando nós fazemos a instalação, a vala de ancoragem, nós colocamos terra na vala recolocamos terra na vala de ancoragem o suficiente para que o material fique fixado. Mas eu nunca faço, ou não se deve fazer, a recomposição desse solo e a compactação antes que tenha já um pouco, ou pelo menos um terço ou metade da lagoa preenchida. Por quê? Houve aquela acomodação que eu já comentei em outros momentos. Se tem uma acomodação do material, uma acomodação do solo, a geomembrana vai ser tracionada. E sendo tracionada, ela está compactada aqui, ela está já presa. Ela não flui, ela começa a tracionar aqui.
aquela preocupação com espessura. Ela pode querer levantar aqui do fundo da lagoa. Então, a gente sempre sugere ao cliente que ele só deva terminar aquela compactação depois que a lagoa estiver um pouco cheia. Com os testes realizados, testes da NBR 16199, então não é que você vai terminar a obra e depois você vai fazer os testes, você já vem fazendo concomitantemente, fazendo as soldas, vindo testando, fazendo a solda, testando, na manhã do início da obra, regular a máquina, usar o tensiômetro para verificar, ao final da obra passar um spark test, verificar se há algum tipo de falha no material, o teste de vácuo nas uniões dos painéis, onde a gente tem os manchões recobrindo as uniões, então fazer ali um teste de vácuo também. Então isso tem que ser feito concomitantemente à execução da obra. Então você tem uma equipe instaladora e uma equipe de testes caminhando junto. Ao final da obra você tem a obra certificada, você tem a obra checada e todas as informações necessárias para compor o seu as-built que vai ser apresentado para o cliente.